Bom dia, meus amigos, ouvintes da Rádio Veneza, da Rádio Saudade, da Rádio Tucupi. Meu abraço ao meu amigo Pingo de Ouro. Estamos começando mais um programa A Voz da Cidadania. Hoje falando da última parte da cartilha de família aqui do Ministério Público. O assunto hoje é uso capião. Meu amigo, minha amiga. A pergunta é a seguinte: o que é, Dr. Franklin, o uso capião familiar? O uso capião familiar, ele também é o chamado de uso capião especial urbano ou pró-família, e ele acontece em casos de abandono do lar por um dos ex-cônjuges ou companheiros, quando, por exemplo, o homem abandona o imóvel e a mulher fica na casa com os filhos. Aí a pergunta é: quais são os requisitos, Dr. Franklin, do uso capião familiar ou da uso capião familiar? Que o imóvel seja urbano, de até 250 metros quadrados, e que a pessoa não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, a minha amiga ouvinte deve estar se perguntando: mas, doutor Franklin, se eu já tiver um imóvel, não tenho direito a uso capião familiar? Não. E também se o teu imóvel for maior do que 250 metros quadrados. A outra pergunta seria: quem terá direito de requerer esse tipo de uso capião? Terá direito aquele que exerce o poder diretamente do imóvel por anos ininterruptos, sem oposição. Então, se você, minha amiga, foi abandonada pelo seu marido, mora no imóvel sem interrupção, não houve por parte dele nenhuma contestação judicial e você só tem esse imóvel cuja propriedade era dividida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, e que você prova que utiliza para sua própria moradia ou da família, você está preenchendo o requisito do uso capião. E esse requisito, Dr. Franklin, se aplica para o ex-cônjuge ou ex-companheiro homoafetivo? Imagine que seja uma relação homoafetiva entre dois homens ou duas mulheres. A resposta é sim. Haja vista que o amplo reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar goza da mesma proteção constitucional das relações heteroafetivas. Então, você que tem uma relação homoafetiva que foi abandonado pelo seu companheiro, você tem direito a este uso capião especial, que é o familiar. Qual é o lapso, Dr. Franklin, temporal necessário a partir da caracterização do abandono do lar sem oposição da outra parte? Nesse uso capião, você precisa de 2 anos para requerer a propriedade daquele imóvel, que não é maior do que 250 metros quadrados e que você exerce a propriedade, a posse, sem oposição de forma ininterrupta. A última pergunta desse uso capião é: como o uso capiente deve proceder para caracterizar e adquirir esse imóvel, adquirir esse direito, transformar essa posse em propriedade? Bom, uma vez preenchidos os requisitos, é necessária a propositura de uma ação competente, que é a ação de uso capião. Algumas perguntas aqui também, algumas pessoas me perguntaram sobre os diferentes tipos de uso capião. Então, nesse programa A Voz da Cidadania, nós vamos falar também sobre os outros tipos de uso capião. Vamos começar com o uso capião ordinário. O uso capião ordinário, que é aquele que o prazo é de 10 anos, ele se caracteriza quando a pessoa tem posse contínua, pacífica e ininterrupta, com justo título e boa-fé. O que é o justo título? Ele tem o contrato de compra e venda do imóvel, ele tem o recibo que ele pagou pelo imóvel, e boa-fé, ele está de boa-fé achando que ele comprou um imóvel legítimo, que esse imóvel não era de outra pessoa. Portanto, esse é o uso capião ordinário. Nós temos um uso capião extraordinário, em que o requisito é a posse
posse contínua, pacífica e ininterrupta, sem necessidade de justo título e boa-fé. Você não precisa ter o recibo, você não precisa ter o contrato de compra e venda. Você pode até questionar outras situações de boa-fé. Esse pode ser reduzido para 10 anos se o possuidor tiver estabelecido no imóvel e fizer desse imóvel sua morada habitual, realizando obras e serviços de caráter produtivo nesse imóvel. Nós também temos o uso capião especial urbano, que são 5 anos, com posse contínua, pacífica e ininterrupta, sem oposição, de área de 250 metros quadrados, igual uso capião familiar, para fins de moradia própria ou de sua família. Então, se você, na cidade de São Sebastião, está aí morando num local e tem a posse contínua e pacífica, você pode entrar com uma ação de uso capião, desde que seja sem oposição do proprietário do imóvel e que ele não seja proprietário de imóvel rural ou urbano. E também você que está morando aí no Rio Acutituba, no Rio Marituba, no Urucuzal, no Santo Antônio, e tem a posse contínua e pacífica de terreno rural de até 50 hectares, ele é possuidor desse terreno e, portanto, faz desse terreno uma área produtiva para você e para sua família, tendo ela como moradia, e não seja proprietário de outro imóvel rural, você só precisa de 5 anos para requerer o uso capião rural de 5 anos. Portanto, são esses os tipos de uso capião que nós acabamos de explicar aqui na Voz da Cidadania. O ordinário, que é de 10 anos, o extraordinário, que é de 15 anos, o rural e urbano pro labore, que é de 5 anos, e o uso capião familiar, que é de apenas 2 anos. Queria mandar um grande abraço, dizer que nós estamos à disposição aqui para, na próxima semana, falar sobre crimes contra criança e adolescente. Na próxima semana, a Voz da Cidadania estará falando sobre crimes contra criança e adolescente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês aí da Rádio Veneza e até outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Grande abraço.